Paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Partindo do Pão. Já aproveita agora que esse vídeo está começando para deixar o teu curtir, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra vinda direto do coração de Deus. E te inscreve no canal para nos ajudar a permanecer espalhando a palavra de Deus. Amém? E hoje eu já quero começar o vídeo com uma pergunta para que a gente reflita sobre ela, que é o seguinte: será que nós estamos vivos espiritualmente? Ou será que só temos nome de que estamos vivos? E para desenvolver essa mensagem de hoje, nós vamos utilizar aqui Apocalipse 3, a partir do versículo 1. E diz assim o texto: E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então essa igreja de Sardes, ela tinha a aparência de que estava viva, mas na verdade ela estava morta espiritualmente. E é disso que a gente precisa fugir desesperadamente, de viver uma vida de aparência, aparentando ser coisas que não somos, aparentando sermos espirituais, quando na verdade a gente já entrou num processo de só repetir padrões, de trabalhar, de servir, sem buscar aquela profundidade em honrar o nome de Jesus Cristo. Porque o princípio de tudo é a honra que a gente precisa dar ao nome de Jesus Cristo. Amém? E a igreja de Sardes, ela perdeu esse propósito e começou a caminhar e viver uma vida de aparência. É o que o texto fala: tens nome de que vives, mas estás morta. E o grande perigo que a gente corre quando a gente vive uma vida de aparência é porque nós estamos gastando o tempo que a gente tem para viver uma vida de verdade, de um relacionamento com Jesus Cristo. Entende, irmão? E o texto segue dizendo: Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então quer dizer que tem um princípio aqui que me diz que eu preciso ter boas obras. Então a gente precisa refletir quais são essas boas obras as quais a igreja de Sardes não conseguiu apresentar diante de Deus. E essas obras, elas não são só um conjunto de regras, sabe? Elas são obras completas, obras maduras perante o Senhor, sabe? Se trata de uma vida de prática e de fé constante diante de Deus, sabe? Praticar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou para praticar. E esse era o problema da igreja de Sardes, que ela deixou de praticar para viver uma vida de aparência. E o nosso canal aqui, Partindo do Pão, ele existe exatamente para isso. Que a gente olhe para as Escrituras e extraia dela tudo aquilo que Jesus pretende que a gente faça de uma forma prática na nossa vida, no nosso dia a dia, sabe? Para que a gente não tenha uma vida só de falácia. E eu separei aqui alguns pontos que a gente precisa observar para ter essa vida de boas práticas perante Deus. E o primeiro ponto diz assim: como nós vivemos quando ninguém está vendo? A minha atitude nessa hora, ela honra Jesus e tudo que ele representa? Então quer dizer o quê? Se eu estou dentro da igreja, eu estou todo englomadinho, eu estou cumprimentando todo mundo, tá tudo numa boa, sabe? E quando eu chego, e quando eu estou sozinho na minha casa, ou quando eu estou sozinho no trânsito, ou quando eu estou... Como é que é a minha atitude, sabe? Quando não tem pessoas ao redor observando aquilo que eu estou fazendo, sabe? Nesse momento a minha atitude, ela honra Jesus Cristo? Ela honra tudo aquilo que Jesus Cristo representa na nossa vida? Ou aquilo que eu faço nesse momento, eu nego a cruz? A minha atitude, ela vai contra a cruz de Jesus e contra tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O próximo ponto diz assim: as decisões que tomamos, elas são com base na nossa própria vontade ou necessidades, ou nós decidimos baseado naquilo que vai honrar a Jesus? Então quer dizer o que? Desde a hora que a gente acorda de manhã até a hora que a gente vai dormir, nós estamos tomando decisões, pequenas decisões, grandes decisões, decisões que vão mudar o nosso dia, decisões que vão mudar a nossa semana, o nosso ano e até decisões que vão mudar toda a nossa vida. E a grande pergunta é: as decisões nós tomamos com base naquilo que vai honrar o nome de Jesus, ou naquilo que vai me dar mais dinheiro, ou naquilo que vai suprir as minhas necessidades aqui nessa terra, sabe? Porque a gente entende que a gente precisa honrar Jesus em todos os momentos. Então, nessa hora, a minha atitude, ela honra o nome de Jesus Cristo? A gente precisa refletir sobre isso, meus irmãos. Outro ponto que eu anotei diz assim: as nossas atitudes refletem ou não o caráter de Cristo. Por exemplo, quando eu estou em outros ambientes que não são de pessoas que compartilham nossa fé, as minhas palavras e atitudes demonstram honra
ao nome de Jesus? Então quer dizer o quê? Nem sempre a gente vai estar inserido em contextos onde só tem pessoas que compartilham a nossa fé. E quando eu estou lá no meio num lugar, andando por aí, ou numa reunião de família, onde tem várias pessoas e que não professam a mesma fé, a minha atitude perante elas, perante esse ambiente, ela glorifica o nome de Jesus, ou eu tento esconder que eu sou cristão, ou daqui a pouco eu estou me inserindo e me deixando levar por aquela atmosfera e falando um palavrão, sendo conivente com algumas coisas, sabe? É isso que a gente precisa observar para saber se a nossa vida realmente está sendo de boas obras diante de Deus, se a gente está prestando um bom testemunho perante as pessoas e se a nossa vida está sendo realmente um bom testemunho da palavra de Deus. E aí eu separei aqui alguns exemplos práticos disso. Em primeiro lugar, vida com Deus, no secreto. Orar de verdade, não só por obrigação. Ler a palavra com fome, não só por rotina. Buscar Deus mesmo quando não se sente nada. E aqui tem outro ponto para ser observado. Obediência prática. Por exemplo, cortar um pecado que você sabe que desagrada a Deus. Rejeitar um pecado por amor a Jesus também é uma forma de honrá-lo. Aquele pecado que tu insiste em permanecer nele, sabendo que aquilo ali está desonrando o nome de Jesus, e a desonra a Jesus, ela impede o fluxo das bênçãos de Deus, ela impede o fluxo da proteção de Deus sobre a nossa vida. Próximo ponto aqui, perdoar alguém mesmo ferido. Jesus, ele é a própria manifestação do perdão. Então não tem como a gente ser cristão sem liberar perdão. Não tem como a gente dizer que está honrando o nome de Cristo, o nome de Jesus, se a gente não consegue observar isso. Eu não consigo liberar perdão para um irmão, então quer dizer que eu estou mais preocupado comigo mesmo, com o meu ego, com a minha vaidade e com tudo que envolve essa questão de orgulho que nos impede de liberar o perdão, sabe? E quando a gente não consegue fazer isso, significa dizer que a gente ainda não está conseguindo honrar o nome de Jesus. Amém? Falar a verdade, mesmo quando seria mais fácil mentir. Porque às vezes nós usamos de pequenas mentiras para facilitar a nossa vida e nem percebemos que desonramos o nome de Jesus fazendo isso, sabe? E pode, por menor que seja a mentira, não importa, mentira não existe tamanho, sabe? Às vezes no dia a dia a gente procura, para se proteger, contar pequenas mentiras. Alguém te convida para ir num lugar e tu fica, não posso por causa disso, daquilo, inventa um monte de história, conta uma mentira, sendo que tu poderia só dizer não e se livrar desse peso de desonrar o nome de Jesus, sabe? Porque se Jesus, ele é a verdade absoluta, ele espera a verdade de nós. Amém? Não fazer isso também é uma forma de desonrar o nome dele. Então a gente falou um pouco aqui sobre as boas obras perante Deus e eu achei interessante da gente destacar também algumas obras imperfeitas. Se tem as boas obras, quais seriam as más obras diante do Senhor? E aí na prática, orar, mas viver no pecado escondido. Então não adianta nada a gente ter uma aparência de oração, de viver no culto, orando, se ajoelhando diante do altar, se a gente escolhe permanecer vivendo naquele pecado e pecando escondido, achando que não vai dar nada, sabe? Achando que está tudo certo. Servir, mas buscando o reconhecimento terreno, sabe? Como a gente vê pessoas que servem buscando ser aplaudido, buscando uma honra rasa, que é essa honra aqui dessa terra, sabe? A própria palavra diz, né, que os fariseus eles gritavam nas praças e que a honra que eles receberam, que eles iriam receber, era aquela honra dos homens e que era só aquela, sabe? A nossa busca ela precisa ser pelo reconhecimento eterno. Nós precisamos buscar honrar o nome de Jesus pensando na eternidade, em viver uma eternidade ao lado do nosso Senhor. Amém? Falar de Deus, mas não obedecer. Muitas vezes Deus ele nos dá uma diretriz muito clara e objetiva e a gente deliberadamente escolhe não obedecer, sabe? Porque não está congruente com aquilo que eu quero. Então, eu digo que sou de Deus, eu digo que faço a vontade de Deus, mas quando Deus ele nos dá uma ordem clara e não está alinhado com o que a gente quer, a gente simplesmente desobedece. E aí, outro ponto aqui é começar coisas espirituais e abandonar. Então a gente começa uma prática de um jejum, a gente começa uma prática a gente se propõe a fazer uma leitura de um livro completo da Bíblia e a gente se propõe a fazer um propósito de oração e para no meio do caminho e a gente se propõe quantas vezes a gente se propõe a buscar um crescimento e a gente deixa a nossa rotina e todas essas coisas nos engolirem e a gente não permanece firme naquilo que a gente diz que vai fazer espiritualmente, né?
Então, tudo isso são obras imperfeitas diante de Deus. E o Senhor, Ele não quer isso, Ele quer que a gente tenha uma vida plena. Então, quer dizer o quê? É uma vida cheia de muitos quase, mas nenhuma constância e perseverança em ir até o fim e honrar Jesus. Então, resumindo, obras é tudo aquilo que prova na prática se a nossa fé é verdadeira, se a nossa fé é genuína ou se é só discurso e falácia. Amém? E agora aqui a gente vai fazer um contraste com a igreja de Filadélfia, que se por um lado Sardes vivia de aparência, olha o que diz o texto sobre a igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, consegue perceber a diferença? A igreja de Sardes era uma aparência. A igreja de Filadélfia, embora tivesse fraca, ela permaneceu guardando. Percebe que o texto fala guardava? Isso significa praticar a palavra. Guardar os mandamentos, guardar as palavras, guardar a palavra de Deus, entende? Então, Filadélfia, apesar de fraca, ela foi uma igreja que foi aprovada porque ela praticava aquilo que Jesus tinha deixado como ensinamento. E é aqui que está o ponto central, e foi isso que diferenciou uma igreja morta espiritualmente de uma igreja aprovada. E é o mesmo princípio que vai nos aprovar ou reprovar também. E esse princípio é o princípio da honra. Existe um princípio da honra. Nós precisamos honrar Jesus com todo o nosso coração, e com toda a nossa vida, e com todas as nossas atitudes, com todos os nossos atos. Entende? E Sardes desonrou Jesus, vivendo de aparência e não praticando os ensinamentos do Cristo. Já a igreja de Filadélfia honrou Jesus, permanecendo nas práticas daquilo que o Cristo tinha ensinado e de tudo aquilo que ele esperava da igreja, tanto naquele tempo quanto para hoje. Jesus, ele quer uma igreja viva espiritualmente, não uma igreja que só trabalha externamente e não busca aquela intimidade e o relacionamento e a prática e as práticas de fé e as práticas que honram o nome de Jesus no dia a dia. Então percebe isso daqui, meu irmão. Tanto a honra quanto a desonra, elas vão gerar consequências. Sempre vai gerar consequências. E para Sardes, Jesus disse, lá no verso 3, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Então se a gente se aprofundar mais no texto, a gente pode perceber que as consequências eram extremamente negativas para aquela igreja, para aquela vivência daquela igreja. Já para Filadélfia, lá ele fala, eu te guardarei, colocarei uma porta aberta diante de ti, porque mesmo sendo fraca, ela permaneceu fiel. Então esse texto nos fala muito sobre isso, meu irmão. Que igreja a gente quer ser, que cristão a gente quer ser. Nós queremos ser cristãos mortos, ou nós queremos ser cristãos vivos espiritualmente, que vão ser guardados por Jesus, que teremos portas abertas diante de nós. O texto diz, eu coloquei uma porta aberta e aquela porta que ninguém pode fechar. Amém? Eu separei aqui alguns exemplos de honra e desonra e suas consequências, alguns exemplos bíblicos. Lá no Evangelho de Marcos 6, está escrito, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Esse é o contexto em que Jesus estava na nação dele, e Jesus mesmo fala, não há profeta sem honra, senão na sua pátria. Aquele povo, eles olhavam para Jesus e diziam, não é esse o carpinteiro? Então a gente sabe que aquele povo era incrédulo e eles não deram a honra devida a Jesus. E aí o texto fala que ele não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Então a incredulidade, a falta de honra que eles demonstraram com Jesus gerou uma consequência que foi o impedimento do milagre. Então quer dizer, quando a gente não honra Jesus, a gente impede que o milagre chegue na nossa vida. A gente impede esse fluxo de bênçãos e de proteção divina que a gente carrega sobre a nossa vida, quando a gente cumpre esse princípio de honrar Jesus com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Entende isso? Já agora nós temos o oposto, nós temos um caso em que a pessoa honrou Jesus, que é o caso daquele centurião romano que tinha um servo doente. E em Mateus 8, versículo 8 diz assim, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Então aqui era o centurião romano, era alguém que tinha uma alta posição, uma alta patente hierárquica, vamos dizer assim, dentro do exército de Roma lá. E ele já começa dando a honra para Jesus, chamando ele de Senhor. Então, socialmente falando, Jesus seria uma pessoa comum e
hierarquicamente inferior ao centurião. Só que o centurião reconheceu o senhorio de Cristo. Ele chamou Cristo de Senhor e cumpriu o princípio, ele deu a honra para Jesus. E o que aconteceu? Lá no versículo 13, Jesus fala assim para o centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então quer dizer o que? O centurião romano, ele entendeu e ele deu a honra devida ao nome de Jesus Cristo. Então a gente precisa entender esse princípio da honra. Nós precisamos entender esse princípio da honra para que a gente tenha a vida de verdade com Deus. Não tem como nós termos vida de verdade com Jesus se nós não honramos o nome dele. Com tudo, a todo momento, sabe? Quando a gente não honra Jesus, a gente impede esse fluxo, sabe? A gente para, a gente trava espiritualmente. Quando a gente tira a honra de Jesus através da nossa vida, através das nossas próprias atitudes, das nossas escolhas, a gente está bloqueando o agir, o fluxo de bênçãos, o fluxo de milagre, todas as coisas que Deus tem para derramar sobre a nossa vida, a gente mesmo impede. A gente precisa entender esse princípio de honra a Jesus. Amém? Então, nesse vídeo de hoje, eu queria deixar isso muito claro para a gente, meu irmão. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo para viver de aparência. Nós não temos mais tempo para ignorar tudo isso. Já é tempo da gente olhar para dentro e fazer essa reflexão de uma forma muito objetiva, olhar e refletir sobre isso mesmo e dizer, sabe? E tomar um posicionamento, sabe? A gente precisa refletir sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas decisões no secreto, sobre as nossas ansiedades, os nossos comportamentos quando ninguém está vendo, sabe? E a gente tem que refletir e pensar se tudo isso tem honrado o nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Com esse vídeo de hoje, eu gostaria de te animar a reafirmar o teu compromisso com Jesus. Se for possível, fazer uma nova promessa com Cristo. Dizer assim: Jesus, eu prometo te honrar. Eu prometo te honrar com toda a minha vida. Senhor, eu prometo te honrar com as minhas palavras. Senhor, eu prometo te honrar com as minhas atitudes, com toda a minha vida. Senhor, eu prometo colocar o teu reino em primeiro lugar. Amém? Reafirma, faz essa promessa para Jesus. Promete para Cristo que tu vai dar a honra para Ele em todas as situações da tua vida. Amém? Para que se mantenha o fluxo de bênção sobre a tua vida. Para que se mantenha o propósito do Evangelho de Jesus sendo cumprido na tua vida. Para atingir mais pessoas. Amém? E essa era a mensagem que eu queria compartilhar contigo, meu irmão. E se esse vídeo te abençoou de alguma forma, envia ele para alguém que está precisando de uma palavra. Para alguém que está precisando reafirmar esse compromisso com Jesus. Amém? E se até agora tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve aqui no canal Partindo Pão, curte esse vídeo, deixa um comentário para nos ajudar no engajamento, para que o algoritmo entenda e entregue esse vídeo para mais pessoas. Temos tantas pessoas precisando de uma palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E eu espero que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, meu irmão. Até o próximo vídeo.